Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Se, por exemplo, alguém quisesse argumentar que a Terra era plana, ela precisaria de evidência extraordinária simplesmente porque já existe grandes evidências de que ela é redonda. Da mesma forma, o único caso em que a evidência extraordinária seriam exigidas no cenário atual é se alguém fosse negar a ressurreição de Jesus, pois ao fazê-lo, ele está contradizendo a que grandes evidências já apontam, enquanto quem acredita na ressurreição não está, assim, acreditando em algo que seja contrário à evidência. A lei de todos os documentos do Novo Testamento, que já estabelecemos como, no mínimo, no sólido documento histórico, afirmado com ousadia a ressurreição de Cristo. Também é verdade, olhando além das páginas da Bíblia, outras evidências relevantes que virtualmente ninguém nega que não temos registro histórico de qualquer um vendo o cadáver de Jesus depois de domingos de Páscoa. Não temos registro histórico ou atual de alguém já encontrar o cadáver de qualquer pessoa que pudesse razoavelmente ter sido Jesus, embora os arqueólogos tenham tido
2000 anos para fazê-lo e ainda encontrem regularmente cadáveres ainda mais velhos e não tenham problema em discernir a quem pertence. Não fazemos nada, não ter qualquer registro qualquer em que alegaram ter visto o ressuscitado Jesus depois retratado essa afirmação. Não fazem, não faz, tem, nós faz, tem registro de muitas pessoas e o mais importante, cada apóstolo estar disposto a morrer por sua crença na ressurreição. E isto não é apenas relatado na Bíblia, mas em outros documentos antigos extra-bíblicos de mesmo período. E se os apóstolos estavam mentindo, deve-se considerar que não temos registro de nenhum outro cenário comparável que tenha ocorrido a qualquer momento, em qualquer lugar e em toda a história. Ou seja, um grupo de pessoas proclamando uma carta alegação veridicável e falsificável sobre um evento objetivo real e observável por muitos anos, chegando a ponto de morrer em vez de negá-lo, sem se retratar apenas para que todo o assunto seja revelado posteriormente como fraudulento. Não temos registro histórico de ninguém sempre sobrevivendo a uma crucificação romana como Jesus suportado assim, rederização completamente absurda, a chamada hipótese de desmaio, em que a ressurreição aparentemente ocorreu, mas na verdade era uma fraude. Nós temos não histórico ou registro contemporâneo de qualquer chamada histeria em massa, a alucinação coletiva ou ilusão coletiva, onde muitas pessoas acreditam falsamente que precisamente o mesmo objetivo e evento externo ocorreu. De fato, não há nenhuma evidência científica de que mesmo é tal coisa como alucinação coletiva. Para resumir a lista acima, mesmo se restringimos nossas considerações apenas aos fatos que ninguém nega, temos evidência extraordinária da ressurreição e não temos uma única peça da evidência contradizer Jesus. Ressurreição, além de preconceito ateísta de que não poderia ter acontecido, porque isso significaria que os próprios ateus estão errados e que alguém ouve um argumento que se resume a nada além de isto não pode estar certo, porque se estivesse certo, meus próprios pressupostos estariam errados. Considere algumas outras ilustrações para um amigo que você sabe que pode confiar. Não deve haver nenhuma prova adicional para você acreditar nele quando ele conta sobre um amontoado de 50 carros que ele testemunhou em seu caminho para o trabalho do que quando ele diz que viu alguém ser puxado, acabou por excesso de velocidade, alguém ser puxado por excesso de velocidade. Uma é uma afirmação comum, uma afirmação extraordinária e ambos devem ser considerados uma vez que possui evidências razoáveis. Normalmente, testemunha ocular confiável
testemunho que não seja contradito por nenhuma outra evidência definitiva. O pecado de um pai de saltar apenas faça. Eu sei que posso te pegar. O pedido de um pai que o pedido de um pai de saltar apenas faça. Eu sei que posso te pegar, como o filho está à beira de uma queda, que o filho não pode ser devolvido ao seu ângulo enquanto olha através da neblina, deve obrigá-lo tão prontamente quando esse pai dá ao filho um copo de leite para beber, pois se o pai não é digno de confiança e tem maus planos para o filho, ele pode ter ele pode ter envenenou facilmente o leite, porque se preocupar em levar o seu filho a algum penhasco à beira de um abismo enevoado, perfeitamente adequado para um ato de fé por parte do filho que leva a monte, por parte do filho que leva à morte, as alegações implícitas em cada cenário, a saber, este leite é seguro para beber e este abismo desconhecido que você não pode ver é seguro para pular, não, obviamente, reivindicações comuns extraordinárias, respectivamente. E, no entanto, essa destinação seria absurda para o filho usar como critério para a tomada de decisão. Podemos ver que, ao decidir uma questão comum com base em evidências mínimas, é mais provável que seja prejudicial se aqueles que apresentam as evidências não merecem confiança do que decidir em questão extraordinária com base em evidências razoáveis, mesmo que esse risco seja exatamente o que as reivindicações extraordinárias exigem, evidências extraordinárias estão tentando eliminar. A única questão que importa, então, não é a irrelevante, isto é, comum ou extraordinária, mas é a questão essencial, isto é razoável, ou seja, é esta afirmação clara que alguém que eu sei que é confiável com base no fato de que ele está apenas me transmitindo em vez de dar sua própria interpretação dos eventos e pertencendo a um cenário que não é propenso a estar enganado? Se uma resposta afirmativa é dada a essa pergunta, o homem verdadeiramente racional não duvida mais de curso de ação adequado. O inverso também é verdadeiro. Em uma linha serial de raciocínio que leva à condenação de um homem, cada peça dessa cadeia lógica, por mais que pareça comum, deve receber o mesmo escrutínio, como se fosse a única peça convincente. Somente o promotor mais malvado e o júri mais crédulo condenaria um homem por assassino, se todo o argumento que supostamente demonstra sua culpa exigir por sua validade e admissão de alguma alegação comum, talvez o réu esteja no Walmart às 18 horas na terça-feira, 30 de outubro, que, no entanto, não tem provas a não ser que ele não estava em seu trabalho na época. E apenas o mais duplicado dos defensores e o mais obstinado dos júris falharia em condenar um homem por assassinato apenas por causa de alguma alegação extraordinária. Talvez o assassinato
da vítima seja o resultado de uma pontaria especializada. Se há evidências suficientes para provar, sem sombra de dúvida, que isso ocorreu, mesmo que não se classifique as evidências como extraordinárias. Como nada mais na história do mundo. Vamos dar um passo atrás, porque há apenas a melhor apresentação das evidências mais revelantes que podemos fazer. Aquele que está decidido a acreditar em uma teoria de conspiração continuará tragicamente a fazê-lo até que a própria realidade chegue e atire a sua cabeça como um 2x4. E, de fato, os teóricos da conspiração endurecidos continuarão com suas conspirações apesar de suas evidências. Isto foi mostrado aqui. Então, em vez de apresentar mais evidências, o que poderia ser feito com facilidade, concluo esta sessão implorando até o teórico da conspiração mais endurecido e simplesmente dar uma olhada superficial nos fatos mais fundamentais da história e do mundo como agora é, que não são até o mais excêntrico destes teóricos nega. Existe uma religião chamada cristianismo. Existe há 2000 anos desde que sua fundação. Explodiu em número de adeptos entre nações e culturas como nenhum outro fenômeno na história. Séculos e séculos se passaram, a sua morte não foi vista, nem até os mais anticristãos admitem isso. Sua morte jamais será vista. Não é um sistema confortável de ajuda ou autoajuda cuja propagação de incêndios não seria surpreendente devido à falta de exigências ou dificuldades envolvidas. Não, sim, é tudo. Consumir fogo que qualquer cristão reconhece deve ser o princípio absoluto de toda a sua vida, exigindo a totalidade de si mesmo. Lembre-se, a seguir, que já estabelecemos que Deus existe. Sinta-se à vontade para consultar novamente a sessão anterior, se precisar ser lembrado deste fato. Se você realmente pensa que Deus permitiria uma farsa tão completa, mas muito pior, uma categoricamente mentira diabólica, que é o que o cristianismo é, se não for verdade, exercer domínio incomparável sobre a religião do mundo por 2000 anos. Então, eu não acho que você realmente acredite em Deus. Realmente acredite em Deus. Dados essas premissas, o que você acredita é alguém tipo de ser semi-poderoso que nem consegue reinar sobre o mundo que ele criou? Não o Criador onipotente, mestre do universo, quem é o único Deus verdadeiro. Não adianta argumentar que essa crítica também funciona contra o cristianismo devido à existência de outras religiões com muitos seguidores, por exemplo, Islã e hinduísmo, pois, como estabelecemos no início desta sessão, as próprias reivindicações dessa religião não são nada parecidas com as reivindicações do cristianismo, e daí que o Islã tem quase 2 bilhões de adeptos. Seu fundador não reivindicou ser Deus e, portanto, não se pode dizer que sua disseminação seja a disseminação de uma mentira diabólica como o cristianismo seria se fosse falsa.
Muhammad afirmou ser um profeta, e se ele era um verdadeiro profeta ou um falso profeta, não muda o fato de que a grande parte de sua mensagem se sobrepõe à do cristianismo, e é perfeitamente razoável considerar Deus, com sua vontade permissiva, permitindo que o Islã permaneça a religião dominante de uma área geograficamente relativamente pequena e de poucas culturas, mesmo que seja pequena em adeptos, até que essas pessoas sejam prontas para o Evangelho. Não é igualmente razoável considerar Deus permitindo que o cristianismo tenha tal domínio para um longo período de tempo sobre uma extensão tão vasta do mundo, se suas reivindicações fundamentais, por exemplo, a divindade de Cristo e sua ressurreição, não forem verdadeiras. Em vez disso, como é claro para quem fez um balanço honesto mesmo dos fatos históricos e atuais que ninguém nega, simplesmente não é possível reconhecer a existência, poder e bondade de Deus e, ao mesmo tempo, dizer do cristianismo o que deve ser dito explícita ou implicitamente para não segui-lo. Mas talvez ainda haja um apelo final e desesperado, permanecendo timidamente nos recessos da mente, como uma criança teimosa que não quer completar suas tarefas, de escapar do dever de seguir o Deus homem. Não posso ser apenas uma boa pessoa? Isso não é suficiente. Bem, suponhamos que seja suficiente, vamos admitir, pelo menos por uma questão de argumentação, que, desde que você realmente seja uma boa pessoa, você estará pronto no que diz respeito a Deus, dia de julgamento e vida após a morte. Mesmo admitindo isso, aqueles que recorrem a este apelo já se preocuparam em considerar o que querem com dizer com bom. Eles realmente pensam que alguém que ignora ou rejeita o que sabe ser verdade é uma pessoa boa? É uma é um duplicado hipócrita, mentiroso. Uma pessoa boa faz um mentiroso hipócrita e duplicado se tornar uma pessoa boa se ocasionalmente é voluntário em uma cozinha de sopa. Não é um criminoso e geralmente não é flagrantemente mal para as pessoas. Um homem é um cônjuge bom simplesmente porque se paga as contas e não trapaceia, mesmo que ele responda a todos os eu te amo de sua esposa com seu próprio não, você não, mesmo quanto ela lhe deu todas as provas deste amor e nunca agiu contra isso. Essa pode ser uma definição popular de bom, mas certamente é patética. A verdadeira, dura e nua agora deve ser declarada claramente. Alguém que chegou a perceber que Jesus é Deus, e se você leu até aqui, certamente deveria ter chegado a essa conclusão e se recusa a reconhecê-lo como tal, ambos em palavras e na escritura, não é uma boa pessoa. Amém, Fiat, amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou.
Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mamãe, eu te amo e tu me amas, dá-me gola da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tem de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, em todas as ações que eu farei durante o dia. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Então, continuando a leitura, do livro A Coroa da Santidade, sobre as revelações de Luísa Picarreta, de Jesus a Luísa Picarreta. O terceiro ponto aqui, o fato de esse homem ter fundado a Igreja Católica. Terceiro, este mesmo homem, Jesus Cristo, a quem vimos, só pode ser razoavelmente considerado como o próprio Deus. Fundou uma igreja em São Pedro, e em essa igreja realmente persiste até hoje. Pedro, a rocha com as chaves. Todos os cristãos reconhecem que Jesus realmente disse a Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Mas existem dois tipos básicos de interpretação desse versículo. Uma interpretação sustenta que significa o seguinte: Tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Todas as outras interpretações, de uma maneira ou de outra, apostam que Jesus estava envolvido em acrobacias semânticas aqui e nem sequer significa algo próximo ao que ele disse. Alguns, por exemplo, acreditam que por esta rocha Jesus não estava se referindo a Péter, mas também estivesse fazendo uma referência oblíqua e vaga apenas ao fé de Pedro, por mais que se edifique uma igreja apenas com base no que se supõe. Outras tentativas dentro desta segunda dice da interpretação reconhecem que essa primeira tentativa talvez não tenha sido a mais honesta, portanto, eles procuram olhar para a palavra grega usada para roque, para insistir que isto só pode ser entendido como uma referência ao próprio Jesus, não para Pedro, mas esta tentativa é igualmente bizarro. Se Jesus estivesse falando apenas de si mesmo, por que diabos teriam começado a mesma frase com Tu és Pedro? Esse é o tipo de discurso que se poderia esperar de uma pessoa esquizofrênica ou mentalmente impactada, ou, na melhor das hipóteses, de uma criança pequena que ainda não entende como as frases funcionam e não dá o
incomate. Além disso, essa interpretação não faz sentido quando se considera o próximo versículo, no qual Jesus diz: Eu darei você as chaves do reino dos céus, e qualquer que seja você amarrará na terra, será amarrado no céu. Lembrando-nos que ele ainda está falando sobre Pedro, o homem que está diante dele em termos vagos. Isto é, claro, e tudo além do fato de que qualquer católico concederá prontamente que o próprio Jesus é de fato a única pedra verdadeira sobre quem a Igreja é construída, pois todos os católicos olham para Pedro e para qualquer papa que o segue, como apenas um substituto indireto de Cristo após sua ascensão. Daí o título bem conhecido de qualquer papa, o Vigário de Cristo. Papas, assim como todos os cristãos, são pecadores e como todos os cristãos, eles devem estar diante de Jesus Cristo no dia do julgamento para dar conta de suas vidas. Portanto, não é lícito se referir à rocha da fé de Pedro, como até o catecismo católico, mas isto não pode ser interpretado como a única coisa que Cristo quis dizer. Observe que o mesmo catecismo afirma claramente que Pedro, ele mesmo é também a pedra inabalável da igreja. Jesus não deu simplesmente a Pedro uma bênção ou um mandato, caso que até alguns buscadores sinceros da verdade podem supor que essa tarefa de ser o chefe vicário da igreja na terra morreu junto com Pedro. Em vez, Jesus deu a Pedro chaves, porque as chaves são algo que pode e realmente deve ser entregue ao próximo administrador, assim como um inquilino de uma casa deve sempre entregar as chaves para quem depois se mudar. E embora debate ainda não tenha terminado inteiramente, pois há relativamente poucos que afirmam que a sucessão apostólica genuína está em outro lugar. E um fato consumado que quem sempre teve as mesmas chaves de Jesus deu a Pedro, e quem está sentado, entronizado como o bispo de Roma, Papa Francisco, até o momento em que este artigo foi escrito. E antes dele, o Papa Bento XVI, depois o Papa São João II e assim por diante. Você tem dúvida? Aqui está uma tarefa simples que qualquer pessoa pode concluir facilmente em cerca de 15 minutos. Vá agora para o computador mais próximo com acesso à internet, navegue até a página atual do Papa em qualquer enciclopédia online, clique em Procedido para ser levado à página do antecessor do Papa. Agora, clique no mesmo link na página em que você se encontra e repita este processo novamente. Faça isso cerca de 265 vezes
e você estará subitamente na página de São Pedro, cuja data da instalação como Papa será corretamente listada em 30 DC, antes de Cristo, né? Aproximadamente quando Jesus falou as palavras acima mencionadas a Pedro e entregou-lhe as chaves. Agora, incentivei esta tarefa simples apenas para dar uma ilustração clara de linha apropriada de sucessão apostólica. Isto por si só não prova meu ponto de vista, como se poderia argumentar seguir um galho de uma árvore até o tronco, não prova nada definitivo sobre aquele galho em particular, a partir do qual o processo começou. Vamos, portanto, considerar os outros ramos para que possamos ver se algum deles mostra evidência de estar conectado ao tronco, sem alternativas viáveis. Em segunda, devemos perguntar: quem, além da Igreja Católica, pode mesmo, com uma cara séria, reivindicar esta sucessão desde o próprio Jesus, como a mesma Igreja que ele fundou? A Igreja da Inglaterra ou qualquer membro da comunhão anglicana? Alguém seriamente deseja se converter para se tornar um membro de uma igreja fundada por um rei, Henrique VIII, que ficou tão irado que a Igreja Católica não lhe concedeu um divórcio, que ele fundou uma nova igreja, exaltando ele mesmo como chefe, a fim de criar uma igreja que não atrapalhasse suas circunstâncias e ambições, que esta que está que esta e a história da Igreja da Inglaterra não é difícil de descobrir, nem é considerado por historiadores sérios. Os muitos mártires católicos ingleses, vendo claramente o absurdo absoluto da situação, derramam seu sangue porque não concordam com essa tentativa blasfema de poder secular de usurpar a autoridade divina, e nunca serão capazes de ser esquecidos. Não é por acaso que talvez a maior apologia cristã dos 20 century, C.S. Lewis, era um anglicano que nem conseguia evangelizar por sua própria dominação, escrevendo, por exemplo: neste livro não estou tentando converter ninguém para a Igreja da Inglaterra. Desde que me tornei cristão, achei o melhor, talvez o único, o serviço que eu poderia fazer pelos meus vizinhos incrédulos, para explicar e defender a crença que era comum e quase todos os cristãos. Aqui Lewis explica fortemente, se não afirma explicitamente que se esforçar para trazer almas para o rebanho de sua própria igreja, em particular, nem seria um serviço para os incrédulos. A igreja ortodoxa. Não podemos sequer falar de uma igreja ortodoxa, pois há muitos e elas não estão em comunhão nem entre si, enquanto tudo ritos católicos estão em comunhão com o sucessor de Pedro. Então vamos olhar para a maior igreja ortodoxa, o particular igreja
autocefalia, governada pelo patriarca de Constantinopla, como este artigo Bartolomeu. Basta seguir a linguagem de Bartolomeu brevemente até o início dos anos 20, século, encontrar iascas e fraturas que indiquem que é claramente uma instituição do mundo, não do céu, com o qual estamos lidando, pois neste momento encontramos Joaquim III, um maçom, e a turbulência que o procedeu imediatamente. Ainda mais estilhaços ocorrem antes disso, quando 4 igrejas orientais separadas se declararam autocefálicas no final da década de 20, século. Considere que declarar autocefalia é pouco mais que um eufemismo para cisma, e agora ainda, porque ela paga as contas e não trapaceia, mesmo que ele responda a todos os "eu te amo" de sua esposa com o seu próprio "não, você não", mesmo quando ela lhe deu todas as provas desse amor e nunca agiu contra isso? Essa pode ser uma definição popular de bom, mas certamente é patética. A verdade dura e nua agora deve ser declarada claramente. Alguém que chegou a perceber que Jesus é Deus, e se você leu até aqui, certamente deveria ter chegado a essa conclusão, e se recusa a reconhecê-lo como total, ambos em palavra e em escritura, e não uma boa pessoa. O fato desse homem ter fundado a igreja. Ah, não. Ai, não. Agora, mais estilhaços ocorreram pouco antes disso, quando 4 igrejas, estou repetindo, 4 igrejas orientais separadas se declararam autocefálicas no final da década de 20, século XX. Considere que declarar autocefalia é pouco mais que um eufemismo por cisma. Agora ainda outra lasca para ser adicionada: o cisma de Constantinopla de Moscou, ou o cisma da Igreja Ortodoxa de 2018, que já está entrando nos livros da história dos estudiosos que agora os criaram. Se não estava claro anteriormente, agora é: a ortodoxia não é refúgio para um cristão que procura Santa Igreja Apostólica fundada por Deus, encarnada quando ele andou na Terra há 2000 anos. Mesmo se considere
concedermos as reivindicações à sucessão do patriarcado ecumênico da Constantinopla, Constantinopla, ainda nos resta apenas uma igreja fundada de Santo André, não com a igreja fundada por Jesus em St. Peter, pois os próprios ortodoxos, centrados em Constantinopla, alegam apenas que remetem sua autoridade a uma igreja em Bizâncio, supostamente, mas provavelmente não de fato, fundada por este apóstolo, uma fundação que, mesmo que verdadeira, é mencionado em nenhum lugar nas Escrituras e não tinha nada a ver com a intervenção direta de Jesus, porque estão, mesmo que concedamos todas as reivindicações dúbias da fundação da Igreja Ortodoxa em Constantinopla, você escolheria uma igreja fundada por Santo André sobre a igreja fundada por Jesus Cristo? Lembre-se de que repetidamente deixou claro nas Escrituras que Pedro é o principal entre os apóstolos, além de ser aquele sobre quem Jesus fundou claramente sua igreja no mencionado Mateus 16:18. Também vemos que Pedro é aquele a quem Jesus dirigiu para alimentar minhas ovelhas após a ressurreição e antes de partir para o céu. João 21:15. Peter, sozinho, é mencionado como declarando com autoridade no Concílio de Jerusalém, descrito em Atos capítulo 15. Somente Pedro tem fé para andar sobre a água em Mateus 14. Em Mateus 16, Marcos 8 e João 6, Pedro é o primeiro dos apóstolos confessor a divindade de Cristo. Em Mateus 19, Marcos 10, Marcos 11 e outros lugares, Pedro faz perguntas a Jesus em nome de todos os apóstolos. O barco de Pedro, uma metáfora para a igreja, é o vaso escolhido no qual Jesus instrui em Lucas. Jesus diz a Pedro também em Lucas 5, para baixar as redes para a captura. Praticamente toda vez no Novo Testamento, quando vários apóstolos são listados, Pedro é listado primeiro, mesmo quando João, o aquele que Jesus amou, é incluído. O nome de Pedro no Novo Testamento é de fato mencionado mais vezes do que o nome de todos os outros apóstolos somados. Agora, ninguém nega que Pedro governou a igreja em Roma durante sua vida, e ninguém nega que somente a Igreja Católica reivindique adequadamente ser a Igreja Cristã de Roma, mesmo se tentamos usar acrobacias exegéticas para desviar das claras palavras de Jesus ao fundar sua igreja em Pedro. Nenhum outro apóstolo, dados os dados básicos das Escrituras, chega perto remotamente de ser aquele que poderíamos identificar como a cabeça legítima da igreja. Podemos, então, simplesmente respeitar completamente a autoridade apostólica
e nos voltamos para o protestantismo, estes cristãos, sejam eles classificam si mesmos evangélicos, batistas, metodistas, pentecostais, luteranos, presbiterianos, ou que você tem, geralmente não reivindicam sucessão apostólica, mas eles reivindicam algo especial para si mesmos. E isso é comprovado por Atos pelo menos todos eles buscam convertidos, e qualquer protestante que não os busque deve se perguntar por que ele permanece em uma denominação pela qual ele não pode sequer reunir entusiasmo suficiente para desejar providenciar outras pessoas. Ao ingressar em qualquer uma dessas igrejas protestantes, você está se tomando membro de uma religião fundada, sacramentos de uma religião, você está se tomando, tornando membro de uma religião fundada antes de 1521 antes de Cristo, depois de Cristo, onde estava a igreja durante estes 1500 anos, desde que Deus Incarnate a fundou? Aquele que veio à terra e quem disse a Pedro de sua igreja: os portões do inferno nunca prevalecerão contra ela, de fato mentiram, porque foi exatamente isso que aconteceu pelos 1500 anos seguintes, ou pelo menos por 1200 anos após sua alegada romanização. Afirmar isso é necessário para aderir ao protestantismo de qualquer sabor, é negar a bondade ou a onipotência de Cristo, mas qualquer negação é blasfêmia. Você realmente deseja ser membro de uma igreja cujo ímpeto era um homem como Martim Lutero, pois, embora o luteranismo seja a dominação fundada por ele diretamente, todos protestantes denominações são meus filhos espirituais. Lutero, um homem que rejeitou os votos absolutos e incondicionais que ele ofereceu livremente como adulto, um homem que exibiu todas as qualidades de um indivíduo psicótico que passou a culpar a Igreja Católica por seus próprios problemas espirituais e iniciar uma nova religião que era pouco mais que uma tentativa fútil de automedicar seu temperamento neurótico, fingindo que somente a fé é uma frase encontrada lugar algum nas Escrituras. Tudo o que importa para o cristão é que qualquer cristão pode pecar poderosamente por sua própria admissão. Ele não fazia ideia do que essa coisa chamava de indulgência, que é o motivo pelo qual ele é mais conhecido por se rebelar. Até era sua chamada conversão, depois de supostamente ter repulsa ao
ver a fé em uma virgem, ao ver a fé em uma viagem a Roma, foi uma reflexão tardia, convenientemente publicada anos após a jornada, pois se mostrou uma arma útil para atacar Roma após sua excomunhão, como um furioso garoto de 19 anos escrevendo um discurso autobiográfico contra seus pais somente depois que ele é expulso de casa por alguma causa perfeitamente justa, mas além de considerar o que apontam os fatos biográficos da vida de Lutero, como levar a sério os ensinamentos de um homem que nega a existência da verdade que todo ser humano razoável conhece com absoluta certeza que temos livre-arbítrio? O livre-arbítrio é o maior presente de Deus para o homem e o mais óbvio para todos. Sabem, ele tem livre-arbítrio. Para todos, sabe, ele tem livre-arbítrio, que alguns loucos disfarçados de acadêmicos aqui e ali ao longo da história da filosofia fingem que esse fato não é verdade, não é surpreendente. O trágico é que há até um único seguidor para encontrar estes homens loucos, muito menos os incontáveis milhões que Lutero tinham e tem. Como estamos agora, 500 anos depois, com uma grande oportunidade de sabedoria em retrospectiva, ao ver o que se tornou o protestantismo há mais tempo que aqueles que seguem Lutero, sejam luteranos em particular ou protestantes em geral, que o veem como o primeiro reformador. Acorde e veja a verdade clara sobre o próprio homem e o movimento protestante que ele iniciou. Vamos então recorrer aos chamados não denominacionalismo, como muitos milhões hoje estão fazendo, vendo a fraqueza óbvia entre todas as igrejas do protestantismo e ortodoxa, tendo em mente que o pentecostalismo geralmente acaba sendo pouco, mas um movimento ao contrário de uma religião e, portanto, também pode ser classificado corretamente como um certo fio de não denominacionalismo. Às vezes, isso também vale para algumas versões do evangelismo, pois, de fato, não deveria haver denominações, pois Jesus orou para que todos sejam um. Então, há reconhecidamente algo nobre na inspiração para esse movimento, mas hoje erra completamente o ponto, pois o não denominacionalismo tornou-se nada além de uma denominação, mas um com mais fraquezas e males de que muitos das denominações que não têm medo de admitir que são denominações.
Não existe religião do mero cristianismo, embora esse seja o título de um livro maravilhoso. Seu autor, C.S. Lewis, insistiu que ninguém se atreve a supor que seu cristianismo é mero cristianismo. Espero que nenhum leitor suponha que o mero cristianismo seja apresentado aqui como uma afirmativa aos credos das comunhões existentes, como se por Deus para revelar Cristo ao mundo degenerado, deve exibir uma vida semelhante a Cristo, mas Lutero não é inconcebível que um tipo de homem como ele deveria ter sido escolhido por Deus para reformar a Igreja de Cristo. Homem poderia adotar isto em referência para congregacionismo ou ortodoxia grega ou qualquer outra coisa. É mais como um corredor pelo qual as portas se abrem para várias salas. Se eu puder trazer alguém para aquele salão, terei feito o que tentei, mas é nos quartos, não no corredor, que há fogueiras, cadeiras e refeições. O salão é um lugar para se esperar, um lugar para experimentar as várias portas e não um lugar para morar. Para esse propósito, o pior dos cômodos, o que quer que seja, eu acho, preferível. Em outras palavras, C.S. Lewis está dizendo francamente que mesmo a pior denominação cristã seria melhor do que não denominacionalismo. Para um esqueleto, um conjunto de crenças frouxas, acompanhadas, como é hoje um dia por pessoa, que se agrupa em torno de gastos semelhantes no rock cristão, não é uma religião. Dificilmente se pode abrir uma página do Novo Testamento sem perceber que seguir a Cristo não passa de uma mera mentalidade. Antes, o que Jesus começou, como claramente exibido nas páginas do Novo Testamento, é uma instituição concreta e literal. Alguém com uma hierarquia real, sacramentos reais, regulamentos reais e uma necessidade de se reunir regularmente no culto. De fato, ninguém nega que os primeiros cristãos estejam entre as maiores cristãos, a quem todos devemos nos esforçar para imitar. E estes primeiros cristãos sequer tinham a Bíblia, como certa vez apontou o grande estudioso mencionado no prefácio deste livro. O Novo Testamento era um sacramento muito antes de um documento. Pecamos contra a própria Bíblia, supondo que é tudo o que precisamos para ter
um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Agora sinto que devo dar um testemunho pessoal brutalmente honesto. Trabalho há anos como professor de filosofia em uma faculdade pública secular de Nova York. E não em qualquer faculdade, mas no meio do que é repetidamente classificado como a área urbana mais pós-cristão e menos ateísta, menos atenta à Bíblia da cidade, todo o país. Então, para dizer o mínimo, não estou exatamente diante de um grupo de religiosos e seminaristas piedosos, bem instruídos, quando me levanto todos os dias para ensinar, mas tem um, tem uma observação que eu gostaria de evitar, mas simplesmente não passo. Dos centenas de estudantes que tive nesta atmosfera, às vezes são os zelosos protestantes ou cristãos não denominacionais, que, mesmo entre os muitos pagãos, ateus e nomes sentados adjacente a eles, pode ser o mais teimoso em não querer reconhecer argumentos sólidos, lógica válida e boa filosofia. Veja bem, meu ensino tende a se concentrar na bondade, na verdade e na beleza, como encontradas nos filósofos gregos antigos, por exemplo, Sócrates, Platão, Aristóteles, mas muitos protestantes e não confessional. Os cristãos têm sido alimentados com a fé sozinha, e somente as Escrituras mentem por tanto tempo, e alguns têm tão prontamente absorvido essas mentiras que, talvez sem reconhecê-lo, eles passaram a desprezar obras, passaram a desprezar o bem, filosofia, moral, e eles chegaram a desprezar a séria aplicação da razão, o intelecto, a qualquer uma das grandes questões existenciais. E estes são os frutos de Lutero. Oh, como eu gostaria de poder considerar protestantes e cristãos não denominacionais como irmãos separados que têm praticamente toda a verdade e estão apenas perdendo alguns detalhes, permitindo-me ignorar o que lhes falta e fingir que está tudo bem. Mas esse tipo de ecumenismo, embora popular hoje em dia, é falso, pois é uma forma de ódio, implica implicitamente desejar que uma alma permaneça em erro e seja privada das graças dos sacramentos tão grandes que não podem ser rivalizadas em nenhum lugar do mundo. E estes erros não são meramente hipoteticamente perigosos, mas já causaram estragos em todo o mundo. Por exemplo, muitos acadêmicos e pesquisadores já demonstraram que é exatamente isso que a maioria dos protestantes aceita. Por exemplo, contracepções artificiais, que é permitida pela tudo principais denominações protestantes, divórcio, coisa que estão na origem da
do colapso total da sociedade, da família, que testemunhamos no Ocidente nos últimos anos, nas últimas décadas, nos últimos anos, décadas. E assim vemos que não só o catolicismo é claramente a igreja que o próprio Jesus fundou, mas também que, mesmo que não fosse, não haveria esperança de encontrar sua igreja em qualquer outro lugar, pois todas as outras opções se mostram completamente indignas. Portanto, no mínimo, qualquer alma que deseja sinceramente se unir a Cristo pode, da Igreja Católica, dizer com Pedro, depois de ponderar que outra igreja, denominação ou movimento de qualquer espécie que afirma ser o Cristo, para quem nós vamos, não há mais para onde ir.